seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre in, on e at. É um assunto aí que algumas pessoas vinham pedindo, né, para eu gravar um vídeo a respeito. São 3 preposições que a gente usa aí para se referir geralmente a tempo, né, períodos e locais. E o que acontece? Muita gente confunde elas porque elas têm uma certa diferença de uso. Eu gosto de pensar, e obviamente tem muita gente que explica elas assim também, que a diferença no uso de in, on e at está em quão específico você está sendo, tanto para horário, tempo, período, quanto para o local que você está referindo. Da seguinte forma, quando eu estou sendo menos específica, eu vou utilizar o in, e quando eu estou sendo mais específica, eu vou utilizar o at. E o on está ali no meio. Então, você pode pensar aí nesse seguinte padrão de diferença. Do menos específico para o mais específico, eu tenho in, on e at. Novamente, do menos específico para o mais específico, in, on e at. Tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aqui, sempre considerando aí para tempo, né, e local, porque é justamente aí que aplicam-se as diferenças. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui com o in, tá bom? Então, in para time, né? A gente vai falar agora aqui de tempo. A gente vai utilizar o in para months, tá? Então, quando você estiver falando de meses, a gente vai utilizar o in. Ó, in January, em janeiro, in January, em janeiro. Em janeiro aconteceu tal coisa, então in January, tá? In October, em outubro, tá bom? This happens in October. Isso acontece em outubro, tá? Então, eu tô me referindo ao mês, apenas ao mês eu tô usando in. Para seasons também, seasons são estações do ano. Então, eu também vou utilizar o in, ó. In the summer, in the spring. Summer, verão, spring, primavera. Perceba que eu não estou sendo tão específico, ó. Em janeiro, mas quando de janeiro? No início, no meio, no fim, eu não sei, mas eu sei que é em janeiro. Tá vendo que eu não sou tão específica? Estações do ano. No verão. Quando do verão? No início do verão, no meio, no final do verão, não sei. Mas eu sei que é no verão. Tá vendo aí que eu não sou tão específica? Eu tenho um determinado tempo, mas eu não estou especificando quando nesse tempo. Por isso eu estou utilizando o in. E para years, ó, anos. In 2004, em 2004. Quando de 2004? Não sei, mas in 2004. In 1986, em 1986. Quando? Em qual mês? Não sei, mas em 1986. Tá entendendo a questão de quão específico ou não? Agora, para periods of the day, eu também vou utilizar o in, ó. In the morning, de manhã, vai ser de manhã. Quando de manhã? Não sei, mas é in the morning. In the evening, à noite. In the afternoon, à tarde. Exception at night, para a palavrinha night, eu vou utilizar o at, tá? Tem sim exceções, né? Lembrei que toda regra tem uma exceção. No inglês não é diferente, você vai ver daqui a pouco com outra preposição também. Tá? Então, para esses períodos de tempo que a gente não é tão específico, a gente vai utilizar o in, tá bom? Agora, para place, ó, local. Cities and countries, cidades e países. Por quê? Porque quando você está se referindo à cidade e ao país, você também não está sendo tão específico, é mais geral, né? Então, ó, em Tóquio, em Tóquio. Beleza, mas onde em Tóquio? Em Japan, no Japão. Onde no Japão, tá? Então, para cidades e países, a gente também vai utilizar o in. Rooms and buildings, quartos, cômodos, né, na verdade, e prédios, construções, né? Room vem daquele espaço, 4 paredes e um teto, geralmente é um room. Então, um cômodo e buildings, prédios, construções. Então, ó, in the kitchen, na cozinha. In the kitchen, na cozinha. Em a cozinha, né, ou seja, na cozinha. Porque no português a gente junta os dois, né? Então, em a cozinha, na cozinha. In the supermarket, em o supermercado, no supermercado, tá ok? Closed spaces, espaços fechados. Closed spaces, espaços fechados. In the car, em o carro, ou seja, no carro.
in a park, no parque. Então, para closed spaces, eu vou utilizar o in, tá bom? Very good. Agora a gente vai mudar para o on. O on ele é um pouquinho mais específico do que o in, só que ele é menos específico do que o at. Lembra lá que eu falei para você do quão específico eu tô sendo? In, on e at. Então, ó, para time, para tempo, quando eu vou usar o on? Para falar de dates and days. Então, para falar de dates and days, datas e dias, ó. On Monday, na segunda-feira. On Monday, na segunda-feira. On February 14th. Ah, mas você não falou que para meses eu utilizo in? Sim, só que aqui eu tenho uma data, ó, 14 de fevereiro. Então, on, tá bom? Ó, é bom você pensar aí também na questão do específico. Em fevereiro, não tô sendo tão específica, mas 14 de fevereiro, ó, eu tô sendo mais específica. Então, on February 14th, 14 de fevereiro, né? Então, para datas e dias, eu vou utilizar o on. Para place, local, ó, transportation. Para meios de transporte, eu vou utilizar o on the bus, no ônibus, on a bike, na bicicleta. A minha exceção, car. Para car, eu utilizo in. Então, in a car, em um carro, tá? Mas para meios de transporte no geral, on. Car aí vai ser a minha exceção. Surface, uma superfície. On the table, por exemplo, on the table, sobre a mesa, em cima da mesa, né? On também tem essa ideia de estar sobre, estar por cima. Então, on the table, sobre a mesa, em cima da mesa, na mesa. On the wall, na parede, ó, superfície, tá bom? Put the painting on the wall. Coloque a pintura, né, na parede, ok? Very good. A pintura no sentido de o quadro pintado. Agora, at. Aí o at já é o meu mais específico. Olha só, para time de novo. Então, para times, horas. Então, vamos usar o at para a gente falar de horas, porque a gente está sendo específico. At 6. Olha só. In the morning, de manhã. When in the morning? Quando de manhã? At 6. Tá vendo? Às 6. Agora eu estou sendo muito específica. Agora eu sei que são às 6 da manhã. At 3:30. At 3:30. 3:30, 13h30, né? Se você viu lá o vídeo de como falar de horas em inglês, você sabe que isso aqui é 3h30, porque meia hora que já passou das 3, então 3h30. At 3:30, às 3h30. Tá vendo que eu tô sendo bem específica? At noon, ao meio-dia. Noon, meio-dia, né? Então, at noon, ao meio-dia. E agora, para place, para locais, aí eu coloquei aqui alguns pontos aí que vai te ajudar a lembrar. Porque lembrei que quando a gente está falando do at, a gente está sendo mais específico. Então, olha, specific address, o endereço específico. You can visit us at 123 Wilson Drive. You can visit us at 123 Wilson Drive. Você pode nos visitar em... Aí aqui é só o endereço, né? Talvez a rua e o número. Então, ó, eu tô sendo super específica. Eu tô te dando a rua e o número. Então, eu tô te dando meu endereço específico. Por isso, eu tô utilizando o at. Agora, general location. Uma localização ali, um local mais geral. Só que é um local geral que todo mundo sabe onde é. Por isso, é geral. Então, ó, I will meet you at the school. I will meet you at the school. Eu vou te encontrar na escola. Ah, mas na escola não é tão específico. Realmente, só que aqui eu estou considerando o meu contexto geral. Onde da cidade eu vou te encontrar? At the school. Where in the school? Onde na escola? Aí agora eu já mudei. Agora a minha escola é meu ponto geral. Eu não sei onde na escola. Aí, in the classroom. Na sala de aula. Mas qual sala de aula? Tá entendendo a diferença aí? Vai depender aí do meu contexto geral. Mas aqui, ó, I will meet you at the school. A minha escola é o meu local geral, que todo mundo sabe onde é. Obviamente que, mas tem várias escolas treinando. Tá, mas se você ficar pensando desse jeito, vai ficar muito confuso as coisas. Enfim, então para local geral, eu também vou utilizar o at, quando ali vai depender do contexto. Agora aqui, specific location. Specific location, um local específico também, ó. I'll see you at home. I'll see you at home. Eu verei você em casa. I'll see you at home.
eu verei você em casa, eu te vejo em casa. Então, eu também estou sendo mais específico, né? Ó, at home, em casa. At a point em um ponto, né? Em um determinado ponto. We can meet at the traffic light. We can meet at the traffic light. Nós podemos nos encontrar, ó, we can meet, nós podemos nos encontrar at the traffic light. Traffic light é o semáforo, então nós podemos nos encontrar no semáforo. Ah, mas o semáforo não é específico. Não, provavelmente aqui nesse contexto é assim. Talvez ali as pessoas estão falando de se encontrar em uma rua específica. Aí onde da rua? At the traffic light, no semáforo, tá? Então a gente precisa sempre olhar para o contexto, tá bom? O problema desses exemplos soltos assim, a questão aí é que confunde justamente por causa disso, porque eu preciso do meu contexto. Mas quando tem um contexto ali faz mais sentido, tá? Olha só, o que eu tenho para falar de in, on e at, que é prática, tá bom? Eu acredito que quando você considera essa questão do quão específico você está sendo, isso te ajuda bastante a entender a diferença. Mas, no mais, é com prática, é vendo ali todo dia, fazendo exercícios. Inclusive, eu vou deixar uns links de exercícios aqui sobre preposições, né? In, at e on. Tem mais preposições, obviamente, mas como a gente falou dessas. E aí, se você quiser fazer para ir praticando, porque é assim mesmo que a gente aprende, tá? Tá bom? Mas é isso, eu espero que tenha esclarecido pelo menos um pouquinho aí a respeito da diferença dos três. Espero que você tenha gostado. Se você quiser fazer o download desse material aí, é só você visitar o nosso site. Para você acessar o nosso site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, tá? Então, bons estudos e até o próximo vídeo.